Fala pessoal, eu estou aqui de volta com mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser uma mistura de programação em Python com matemática. Mais precisamente, álgebra linear e cálculo diferencial. Mas não se assustem, não se assustem com isso porque essa parte matemática é mais conceitual, apenas para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui. O objetivo final desse vídeo é a gente construir uma rede neural convolucional para reconhecer dígitos escritos à mão, dígitos de 0 a 9. Ou seja, digamos que você vai lá no papel e escreve um número qualquer, entre 0 e 9. Então você digitaliza esse papel e você passa essa imagem digitalizada para a rede neural e ela vai tentar dizer, né, identificar que número é aquele. Porque assim, é muito mais fácil se você escreve um número num bloco de notas, num editor de texto qualquer, e você escreve esse número e submete para algum algoritmo computacional, é muito mais fácil para ele entender que número é aquele, certo? Mas se você escreve esse número à mão e digitaliza, então é muito mais difícil. E uma rede neural é um algoritmo bastante adequado para resolver esse tipo de problema. E como se trata de imagem, né, que a gente vai submeter uma imagem como entrada para a rede, a arquitetura ideal é a rede convolucional, que é a rede que a gente vai estudar aqui. Então, antes disso, pessoal, antes de a gente poder codificar, é interessante eu mostrar para vocês a teoria, como é que é o aprendizado de uma rede neural, o que é uma rede convolucional, qual é o princípio, em quais princípios ela se baseia. Certo? Então, essa parte conceitual eu vou passar para vocês primeiro e em seguida a gente vai codificar a nossa arquitetura em Python, ok? Então vamos lá. Então eu vou mostrar aqui para vocês um breve resumo das redes neurais artificiais. O que são elas? As redes neurais, pessoal, elas se baseiam na rede neural de um humano, certo? No cérebro de um mamífero. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui à esquerda, eu tenho uma comparação. Eu tenho um neurônio biológico, certo? Eu tenho um neurônio biológico aqui. E aqui eu tenho um neurônio artificial. O neurônio artificial é nada mais que um conjunto de operações matemáticas que tem como finalidade mostrar um cálculo, o resultado de um cálculo. É uma transformação linear. O que acontece aqui, na verdade, é uma transformação linear. Veja que no neurônio biológico eu tenho os meus dendritos. A informação chega no neurônio por meio dos dendritos. Ela é processada por meio de impulsos eletroquímicos no núcleo celular. Esse impulso gera um sinal que é transmitido pelo axônio e essa informação que passa, transportada flui pelo axônio, ela chega a outros neurônios que estão conectados a esse aqui, certo? Que isso aqui esse aqui já é o final do neurônio. A informação sai aqui e entra pelos dendritos de um outro neurônio. E essas conexões entre os neurônios, eu estou falando aqui dos neurônios biológicos, essas conexões são reforçadas, certo? Conforme eu vou aprendendo com as minhas interações com o meio ambiente, né? Com o que eu vou aprendendo. Então essas conexões entre os neurônios vão sendo reforçadas conforme eu vou aprendendo coisas novas. Com o neurônio artificial, pessoal, é parecido. Aqui essas entradas são os meus dendritos. Esse x1, x2, xn são valores numéricos, né, que chegam pelos os dendritos do neurônio artificial e cada valor numérico desse possui um peso. O peso é também um valor numérico que dá importância para esse valor aqui. Quanto maior o peso, maior a importância. Esses pesos, esses valores, x1, w1, x2, w2, eles entram aqui, normalmente entram na forma de matrizes, de vetores, né? E quando eles chegam aqui, eles são combinados linearmente, certo? Aqui acontece uma combinação linear desses valores. Essa combinação linear vai gerar um valor, certo? Só que a minha rede, para a minha rede neural poder generalizar, ela precisa de uma função que dê a ela uma característica de não linearidade.
Porque se eu não tiver uma função de não linearidade, toda a minha rede vai ser nada mais do que uma sequência de transformações lineares. E ela não vai conseguir generalizar bem. Então, no final da combinação linear, eu preciso multiplicar o resultado, certo? Eu preciso multiplicar o resultado por uma função não linear. Essa função não linear, normalmente, é uma sigmoide, é uma tangente ou uma função Halo. Halo, na verdade, é uma sigla para unidade linear retificada, certo? Ela tá sendo, essa função de ativação aqui, ela tá sendo muito utilizada porque ela permite que a rede aprenda muito mais rápido, certo? Só que eu não vou falar sobre ela em detalhes aqui. Então, essa função linear, ela se agrega ao combinador linear e emite a saída, certo? Uma saída no cálculo que o neurônio fez, que a sua rede fez. Então, o que acontece? Aqui do lado esquerdo a gente tem um diagrama do nosso neurônio artificial, tal qual aqui, ó. A gente tem aqui. Então a gente recebe aqui as entradas. Essas entradas vêm, cada entrada tem o seu peso específico. Essas entradas são combinadas aqui linearmente. Essa combinação linear, certo? Agrega-se uma função de ativação e exibe a saída. Isso aqui, essa operação aqui, essa transformação linear, junto com essa função de ativação, é feita em cada neurônio dessa rede aqui. Aqui eu tenho uma rede simples, certo? Normalmente as redes são maiores do que isso. Aqui eu tenho uma rede muito simples. Então, essa operação aqui é feita em cada neurônio desse. E aqui, essa saída aqui, ó, ocorre em cada neurônio desse. A saída de um neurônio, normalmente, é a entrada de um outro neurônio, que vai também fazer esse cálculo. E esses pesos, pessoal, vão sendo ajustados. Quando esses pesos vão sendo ajustados, conforme eles são ajustados, a rede vai detectando padrões que ela observa nas entradas. Então, nessa camada de saída aqui, normalmente eu tenho um valor final. Ou seja, no caso da aprendizagem supervisionada, esse valor aqui é a classificação que a rede faz. Acontece que, normalmente, quando a rede, em algum momento, ela vai tentar fazer uma predição. Acontece que, normalmente, ela comete um erro, certo? Quando chega aqui, ela comete um erro. Esse erro, na verdade, é a diferença entre o valor que a rede previu, né, que a rede calculou, e o valor real que está lá no meu conjunto de dados de exemplos. Porque como é uma aprendizagem supervisionada, os dados de exemplo que eu submeto na entrada da rede, eles têm que estar acompanhados de um rótulo. Por exemplo, digamos que seja uma rede para classificar animais. Então a gente tem que dizer o que é um cachorro, o que é um gato. Então eu preciso ter no meu conjunto de dados de exemplo imagens de cachorro e de gato. Então eu passo isso aqui na entrada para a rede, né? Digo, ó, isso aqui é a imagem de um gato. Aí a rede vai, faz o cálculo e aí ela faz uma predição de um valor, certo? Esse valor aqui, se esse valor aqui não corresponde a um gato, a rede tem que saber, tem que estar lá qual é o valor que corresponde ao gato. Essa diferença, ela mede o tamanho do erro que a rede cometeu, certo? Esse erro é calculado por uma função de perda. Normalmente tem várias funções de perda, mas uma função de perda que é normalmente utilizada é a média dos erros quadrados, que se você vem da estatística, você deve conhecer essa medida de erro aqui. O objetivo é minimizar esse erro, certo? Esse erro cometido pela rede tem que ser minimizado. É por isso que o aprendizado da rede é um processo iterativo. São várias iterações que ocorrem. A cada iteração, esse erro diminui, certo? Até que ele seja reduzido ao mínimo possível. Então, essa aqui é a mean square error, que é erro mínimo quadrado, erro médio quadrado, certo? Então eu tenho aqui o valor que a rede emitiu, como saída do cálculo, o valor do cálculo que ela emitiu, e esse aqui o valor real que está lá no meu dado de treino. Então esse erro é calculado, esse erro é medido, e como ele precisa ser minimizado, esse erro aqui, esse sinal volta no sentido inverso, certo? Ele volta no sentido inverso
e é feito um cálculo baseado no gradiente da função de perda, certo? Então, esse erro volta, é calculado o gradiente da função, o peso é reajustado aqui, então ele volta com um novo valor. Esse valor é menor que o erro anterior. Então, esse erro precisa ser, se ele ainda for grande o suficiente, se ele ainda for grande, ele ainda não está bom o suficiente. Então, esse processo de o sinal ser emitido no caminho inverso acontece novamente, o peso é reajustado de novo, isso já é uma outra interação e volta com um valor menor. Isso acontece várias vezes até o erro da rede ser o mínimo possível. Esse procedimento, pessoal, é chamado retropropagação do erro, no qual o erro se propaga no caminho inverso do fluxo da rede, porque o caminho normal, certo, é da esquerda para a direita, mas quando ele chega aqui, ele volta, o sinal volta para que os pesos sejam reajustados. A retropropagação do erro é nada mais que o cálculo da derivada parcial do erro, certo? Acontece o cálculo da derivada parcial do erro com respeito ao peso da rede. Aqui eu estou calculando com respeito ao peso específico. Aqui, ó. Aqui eu tenho vários pesos, o 0, 1, 2. Então, aqui eu estou calculando, esse exemplo aqui é o cálculo da derivada parcial do erro com respeito ao peso específico. Isso aqui, pessoal, é nada mais que uma aplicação da regra da cadeia para derivadas parciais. Se você não faltou às suas aulas de cálculo aí nos primeiros semestres do seu curso de matemática ou de engenharia, então você deve se lembrar disso. Mas, pessoal, isso aqui você não vai fazer na mão. Isso aqui é feito automaticamente por um software que a gente normalmente utiliza para montar a nossa rede. No caso aqui, a gente não vai fazer isso manualmente. A gente vai fazer aqui com Python, com funções já matemáticas, libraries de matemática já prontas que fazem esse cálculo para a gente. Mas é importante vocês entenderem esse conceito, entenderem como isso acontece. Certo? Então, essa foi a introdução às redes neurais artificiais, como elas aprendem, como elas identificam padrões. Isso aqui é uma introdução mesmo, pessoal, porque isso é muito mais abrangente, tem muito mais coisas envolvidas. Eu vou deixar os links aí para vocês. Tudo que eu estou mostrando nesse vídeo aqui é um resumo do que está nos links que eu vou deixar para vocês. Então é importante que vocês leiam esses links para você ter uma visão mais ampla do que acontece aqui. Aqui eu só estou resumindo, né? Nada detalhado. Então agora, pessoal, vou mostrar para vocês como é que funciona, como é o princípio de uma rede convolucional, certo? Eu precisei mostrar para vocês como é o princípio de uma rede neural artificial. Uma rede neural convolucional não é muito diferente de uma rede neural tradicional, uma rede neural convencional, não é muito diferente. Na verdade, ela tem alguns elementos que dão à rede neural a rede neural convolucional, a capacidade de processar dados de imagens, certo? Na verdade, são poucas diferenças. Então, o que acontece? As redes neurais convolucionais, elas são mais indicadas para realizar o processamento daqueles dados cuja a topologia desses dados se dá na forma de grade, certo? Normalmente uma grade 2D, né? As imagens, por exemplo, elas estão na forma de grade. Eu tenho pixels arranjados em uma largura e numa altura. O nome convolucional ele deriva de uma transformação linear que acontece na minha rede, que é chamada de convolução. Então, a rede neural convolucional ela tem essa arquitetura aqui, ó. Eu tenho algumas camadas aqui intermediárias, né? E no final eu tenho uma camada densamente conectada. Essa camada densamente conectada nada mais que uma rede neural comum, uma rede dessas que eu mostrei para vocês no slide anterior. É nada mais que uma rede dessas aqui, uma rede tradicional. É por isso que ela não é muito diferente de uma rede comum. A diferença está aqui, ó. A diferença está nessas camadas. O que acontece aqui? Aqui eu tenho na entrada da minha rede convolucional, eu tenho diversos dados na forma de arraios multidimensionais. O que tem nesses arraios multidimensionais? Eu tenho as informações das minhas imagens. Nesses arraios estão dados numéricos que correspondem aos pixels da minha imagem. Normalmente valores entre 0 e 255.
certo? Ah, o que a rede enxerga, na verdade, nós quando olhamos para uma imagem, nós enxergamos uma imagem, mas a rede, o computador, ele enxerga números. Então, nesses números estão os padrões que a rede vai aprender a identificar, vai detectar, que são contornos, formas, variações de cores, certo? Então, tudo isso vai ser identificado pela rede, e isso é representado por valores numéricos. Então, o que acontece aqui? A minha primeira camada numa rede neural convolucional é a camada que dá nome à rede, é onde acontece uma operação chamada convolução, certo? Nessa operação acontece uma transformação linear, no qual uma pequena janela se conecta a uma pequena sub-região da imagem e faz um cálculo, uma transformação linear que gera um mapa, certo? Faz um mapeamento e gera uma segunda matriz com valores numéricos. Essa convolução, eu vou mostrar isso nos slides seguintes, vocês vão entender. Essa convolução normalmente é acompanhada de uma função de não linearidade, certo? Eu preciso ter essa função de não linearidade logo após cada convolução, porque senão toda a minha rede vai ser apenas uma sequência de transformações lineares, ela não vai ter a capacidade de generalizar e de identificar padrões novos, de fazer predições. Então, eu preciso ter logo após cada camada, logo após cada transformação linear, uma função de ativação não linear. Essa outra camada aqui é uma camada de subamostragem, é uma camada pooling, de subamostragem. O que ela faz? A saída da camada de convolução é uma matriz, certo? Uma matriz de features. Features são características, são padrões que a rede aprende. Essa matriz aqui é submetida a essa camada. O que acontece nessa camada? Nessa camada eu retiro, a rede retira uma pequena amostra do mapa de feature, uma pequena amostra da matriz, ou seja, ela reduz a dimensionalidade da matriz e retém as informações mais representativas daquele mapa de feature. Isso é apenas numa iteração, porque eu posso ter dezenas de mapas de features. Então, esse processo aqui pode ser repetido, ou seja, aqui eu tenho uma camada de convolução junto com uma função de ativação e uma de subamostragem. E esse processo aqui pode ser repetido. Posso colocar uma outra camada de convolução e outra camada de subamostragem. Eu posso colocar quantas eu achar necessário. Vai depender do problema que você está tentando resolver. Então, o resultado dessa camada de convolução aqui conecta-se numa rede densamente conectada. E eu não obrigatoriamente preciso ter só uma. Eu posso conectar várias redes densamente conectadas em sequência. O importante entender é que a minha rede final, a minha rede densamente conectada final, é a que vai ter o meu classificador. Normalmente nessa rede densamente conectada final, que é a última da rede, normalmente aplico-se uma função softmax. Essa função softmax ela vai ter como saída uma distribuição de probabilidades. E essas serão as probabilidades da rede ter, por exemplo, predito se aquela imagem que estava aqui na entrada é, sei lá, um cachorro, um gato, um elefante, etc. Então é basicamente assim que funciona uma rede neural convolucional. Então o que acontece logo aqui na entrada da rede? Aqui, ó. O que está nesse slide aqui é o que acontece aqui na entrada da rede. Ó. Só quando ela chega aqui na primeira camada convolucional. Essa matriz aqui, certo, representa os valores de pixels da minha imagem. Só que aqui esses valores estão ao invés de estar um intervalo entre 0 e 255, eles já estão aqui entre 0 e 1, certo? É feito um processo aqui em que os valores, ao invés de estar com 0 e 255, o intervalo fica entre 0 e 1. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma pequena janela, certo? Essa janela é nada mais do que uma matriz chamada kernel ou filtro de convolução ou janela de convolução. Esse nome varia dependendo da literatura, depende do autor.
Aqui a gente vai chamar de kernel. Esse kernel ele desliza, ele se conecta a uma pequena sub-região da minha matriz, dos pixels da minha imagem, ele desliza da esquerda para a direita e vai deslizando. Conforme ele vai deslizando, ele vai fazendo uma transformação linear, na qual, por exemplo, nesse local onde ele está aqui, destacado, essa transformação linear é nada mais que um cálculo, é uma multiplicação entre o valor de cada célula, certo? Esses valores vão sendo multiplicados e vão sendo somados. O resultado dessa soma é mapeado para uma outra matriz, contém o resultado dessa operação aqui, dessa transformação. Perceba que aqui desse lado aqui, ó, tem um exemplo do que acontece nesse único setor aqui. Ó. O valor é 4 e coloca aqui nesse mapa, né, chamado mapa de feature, e eu posso ter vários mapas desse aqui. Cada um é obtido por meio de um filtro, porque eu posso ter vários filtros. Esse filtro eu especifico lá na arquitetura da rede, eu especifico o tamanho desse filtro aqui, ó, que é um 3x3. Mas lá na frente, nos próximos, mais ou menos na metade do vídeo, vocês vão ver, quando a gente estiver desenvolvendo o código, que eu posso especificar esse valor aqui, certo? E eu posso ter vários filtros desse aqui. Cada um é responsável por detectar padrões específicos. Um detecta um contorno, outro detecta uma cor, outro detecta uma borda, e assim a rede vai aprendendo a identificar os padrões. Nesse slide seguinte aqui, eu resumi mais ou menos o que acontece. Olha só, a gente tem aqui a nossa matriz de entrada. Aqui nós temos a nossa janela de convolução, que é o nosso kernel. Ele vai deslizando aqui, ó, vai avançando por toda a matriz e vai fazendo uma transformação linear. Olha só aqui, no caso, no primeiro setor aqui, ó, cada célula é multiplicada uma pela outra. Ó. É A vezes W mais B vezes X mais E vezes Y, e assim eu vou gerando o meu mapa de features, ou feature maps, como é normalmente chamado, certo? Depois que essa operação aqui é feita, uma outra operação chamada subamostragem ou pooling acontece nesse feature map aqui. Então ele vai retirar uma pequena amostra dessa matriz aqui. Olha só. Esse aqui é um feature map. Esse mapa que é gerado aqui, ó, esse mapeamento aqui, é esse aqui, esse mapeamento, que tem vários valores que são gerados, certo, com as convoluções. Então, a subamostragem vai extrair o valor máximo. Normalmente, eu tenho várias maneiras de fazer isso, mas normalmente eu tenho uma operação chamada maxpool, que vai retirar apenas os valores mais representativos desse mapa de features. Então, uma pequena janela aqui vai também deslizar e vai retirar os valores máximos de cada janela. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 1, 5, 6. Então, o máximo valor que tem nessa janela é o 6. Então, ele vai e coloca o resultado aqui. O máximo valor que tem aqui é o 8. Então, ele coloca aqui. Desse outro aqui, ele desliza e é o 3. E assim, eu retiro uma pequena amostra do meu mapa de feature. Esse aqui, pessoal, que eu estou falando, é apenas em uma interação. Isso ocorre várias vezes simultaneamente na rede. O valor dessa subamostragem, esse resultado aqui dessa subamostragem, esse valor é conectado, essa saída aqui, certo? Na verdade, são várias delas, e esse tamanho aqui, ó, no caso aqui eu tenho um 2x2, mas esse tamanho aqui pode variar, esse valor eu posso especificar, como lá na frente, quando a gente estiver codificando, vocês vão ver, pode ser 2x2, mas pode ser tão grande quanto uma 10x10, uma 20x20, ok? Então, isso varia. Esses valores, essas matrizes, esses tensores, né, eles precisam entrar na minha rede densamente conectada, que fica no final, no estágio final da minha rede neural convolucional, certo? Ele entra aqui, só que vocês vão ver lá na frente, eu vou mostrar para vocês que antes dele entrar aqui nessa rede, essas matrizes elas precisam passar por uma alteração na estrutura delas. Elas precisam ser achatadas, ou seja, ao invés de eu ter uma grande matriz com esses valores,
Essa operação, chamada de achatamento, ela transforma essa matriz em um único vetor, ou seja, em uma tira, certo? Uma única linha. Transforma num único vetor e uma única linha com esses valores aqui. Esse valor, esse vetor, ele entra aqui como transposta na minha rede densamente conectada. Essa rede aqui cada neurônio desse vai fazer aqueles cálculos que eu mostrei para vocês na entrada e vai aplicar uma softmax ou outra função de ativação que vai mostrar como saída uma distribuição de probabilidade de classe. Ou seja, no caso aqui do nosso exemplo, vai ser qual a probabilidade de ser da classe 0, da classe 1, da classe 2, da classe 3, da classe 4 e até o número 9. Isso aqui, pessoal, é nada mais que uma rede comum, uma rede neural, uma perceptron multiclasse, certo? Uma rede neural comum. É por isso que as redes neurais convolucionais não são muito diferentes das redes tradicionais, exceto pela adição daquelas camadas que eu expliquei no slide anterior. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar todos esses conceitos que eu acabei de mostrar para vocês e a gente vai usar numa library chamada Keras, que é uma library desenvolvida em Python que funciona, ela permite que a gente crie modelos de Deep Learning com base nos frameworks TensorFlow e o Theano, que é um framework mais antigo, mas que também é utilizado para desenvolver modelos de Deep Learning, certo? Ambos esses frameworks, utilizam o poder das GPUs, utilizam processamento paralelo. Então, se você tiver uma placa de vídeo, uma GPU no seu computador, os modelos serão gerados muito mais rápido, com uma velocidade muito maior do que seriam gerados apenas usando uma CPU. Eu tenho um outro computador que eu montei, ele está ali na sala, e esse computador ele tem uma GPU, eu montei ele com uma GTX 1060 e eu consigo gerar os modelos muito mais rápido nele. Só que nesse momento eu não estou nesse computador, eu estou no Mac, e no Mac o modelo vai ser gerado na CPU. Eu vou partir de um ponto em que você já tenha o Keras instalado, que você já tenha tudo que é preciso instalado para que a gente possa executar esse código aqui. Para você saber o que é preciso, instalar, eu vou deixar o link do blog aí, que esse vídeo é nada mais que um complemento para um post que eu escrevi no blog. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do post, e lá vocês vão ver o que é preciso instalar para que você consiga executar o código que a gente vai desenvolver aqui. Normalmente, você não vai precisar mais do que instalar o Anaconda, instalar o TensorFlow e o Keras e uma library chamada OpenCV, que é uma library para trabalhar com visão computacional na linguagem Python, certo? Então vai estar tudo descrito lá no post. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas das classes que a gente vai utilizar, as mais importantes para o código que a gente vai desenvolver. Aqui a gente tem a classe conv2d, que vai criar uma janela de convolução, vai convolver com uma matriz de dados de entrada e vai produzir um tensor de saída. Esse tensor de saída na verdade, o feature map que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. Então a gente vai especificar alguns parâmetros para essa classe aqui, que é o número de feature maps que a gente vai gerar, e o tamanho desses feature maps, o tamanho da janela de convolução, e também a gente vai especificar uma função de ativação, a função de ativação que a convolução vai utilizar, certo? No caso ali, nos slides anteriores eu mostrei a unidade linear retificada, mas pode ser uma sigmoide, por exemplo. Aqui a gente tem a max pooling, que é a nossa camada de subamostragem, que vai tirar uma amostra dos nossos feature maps, e essa classe aqui, a gente vai especificar também o tamanho da janela de amostragem. Lá no slide anterior era uma 2x2, mas a gente vai especificar um tamanho diferente quando a gente estiver desenvolvendo o nosso código. A gente vai precisar também de uma função de regularização. Uma técnica de regularização muito comum é a dropout. O que é a regularização? A regularização é uma forma de você impedir
impedir o overfitting. O overfitting é quando o seu modelo se ajusta demais aos dados de exemplo, mas perde a capacidade de generalizar em dados novos, em dados que não estavam no conjunto de exemplo. O dropout é uma técnica bastante utilizada hoje. Consiste em, deliberadamente, de maneira aleatória, desligar alguns neurônios na rede, certo? Você vai informar uma probabilidade e o dropout vai utilizar essa probabilidade para desligar esse neurônio. Ou seja, qual vai ser a probabilidade desse neurônio estar aqui ou de esse neurônio estar aqui na rede, certo? Quando os outros neurônios são desligados aleatoriamente, apenas esses neurônios vão participar, certo, do processo de treino. Os outros vão estar desligados. Numa interação seguinte, esses neurônios serão religados, eles já vão aprender outras features novas que eles não aprenderam quando eles estavam desligados. Então, isso força todos os seus neurônios a aprenderem padrões diferentes. E isso vai evitar os erros de classificação e você vai ter um modelo com capacidade de generalização melhor, certo? É importante vocês notarem que o dropout não é aplicado na fase de validação, ele é aplicado apenas na fase de testes, é aplicado apenas durante a fase de treino. Na fase de teste, todos os neurônios estarão ligados. Ok, pessoal? Então, pessoal, a gente tem também uma outra operação chamada flattening. Eu expliquei, falei sobre isso no slide anterior, que na verdade a gente vai pegar um mapa de feature, antes de ele entrar na rede densamente conectada, ele precisa passar por uma alteração estrutural. Essa alteração estrutural consiste em achatar a matriz, transformando-a num único vetor de uma única dimensão, com todos os valores que estão nessa matriz aqui. Esse valor aqui esse vetor vai entrar na minha rede densamente conectada como uma transposta. Ok, pessoal? Essa rede densamente conectada, o Keras utiliza a classe dense para poder criar essa rede. O único parâmetro, eu posso passar outros parâmetros, mas o único parâmetro que a gente vai passar para ela aqui é o número de neurônios que eu quero que essa rede tenha. Então, essa classe aqui permite que a gente crie aquela rede que eu mostrei no slide anterior. É nada mais que uma perceptron multicamadas, densamente conectada, na qual eu especifico o número de neurônios que eu quero que essa rede tenha. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai codificar. Nós vamos usar esses conceitos que a gente aprendeu aqui e essas classes aqui, entre outras, para codificar, montar a nossa arquitetura para reconhecer imagens de dígitos escritos à mão. Então vamos lá. Se você instalou o Anaconda, certo? Veja lá no blog, no post do blog, o link está aí na descrição sobre o que são essas ferramentas, certo? Se você instalou o Anaconda, automaticamente o Jupyter vai estar lá a opção de você instalar o Jupyter. Aqui, ó, o Anaconda é esse aqui, ó. Essa ferramenta aqui é o Anaconda. Então o Jupyter, ele vem aqui com a opção de você instalar. Eu já instalei, por isso que aparece o botãozinho aqui, executar. Se não tiver instalado, vai aparecer esse botãozinho verde para você instalar. Eu já instalei, certo? Instalei todos os pacotes que eu preciso. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? A gente vai precisar, a gente vai criar uma arquitetura, uma rede convolucional, para fazer o reconhecimento de dígitos escritos à mão. Tipo esses dígitos aqui, ó. Esse aqui. Tipo esse dígito aqui, ó. E esse aqui. Ok? Então, a gente vai utilizar um dataset de treino, que é o dataset do MNIST. Se vocês não sabem o que é o MNIST, vocês acessam o link do post aí, que lá eu explico direitinho, explico o que é esse MNIST. É um dataset em que foram utilizadas várias imagens de dígitos escritos à mão, e então a gente vai utilizar esse dataset para treinar a nossa rede neural, porque a rede neural ela aprende por meio de exemplo, então ela precisa ler todos esses dados de exemplo, aprender com eles e aí depois utilizar esse aprendizado para reconhecer dígitos novos que não estavam presentes
nos dados de exemplo. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, para começar, vamos criar um novo notebook aqui no Jupyter. Vamos nomear ele aqui de CIN Keras Inist, certo? E vamos começar a codificar aqui. Primeiro a gente vai importar. O Keras ele já vem com vários datasets, você só precisa importar, certo? Um deles é o MNIST, então a gente vai importar ele aqui, ó. Depois a gente vai importar o nosso utilitário, que vai permitir que a gente monte o nosso stack de camadas. Vamos importar a classe que vai nos ajudar a criar as camadas densamente conectadas. Vamos importar também a DoPout, que é a regularização. Flatten também, que é aquela operação de achatamento que eu já expliquei para vocês. Vamos importar também a nossa... Aqui. Nossa conv 2D, que vai fazer a convolução nos nossos dados de entrada. Também vamos importar a maxpooling, maxpooling 2D. Vamos precisar também do NumPy. Vamos usar também o matplotlib. Matplotlib. Uma outra coisa que a gente vai precisar também, que é um pequeno utilitário do Keras. Isso aqui vocês vão ver mais na frente para que serve. E também o nosso pacote de visão computacional. E tem também mais uma. Na verdade não é importação. Como a gente vai plotar o gráfico aqui no notebook do Jupyter, então é interessante a gente dizer para a matplotlib que a gente vai fazer isso. Então o que a gente vai fazer? Inline, ou seja, a gente vai plotar aqui no próprio notebook. E também, pessoal, a gente vai fazer uma pequena alteração com relação ao back-end usado pelo Keras. Basicamente é o seguinte, vou explicar aqui, já explico para vocês. Então o que acontece aqui? Como o Keras ele trabalha tanto em cima do TensorFlow como do Theano, certo? É importante ver que, para o nosso caso, que dessas dois frameworks eles tratam as dimensões das imagens de uma maneira diferente. Basicamente, com relação à ordem. No Theano, a informação sobre o canal da imagem, ela vem antes das dimensões. Na tupla vem assim, ó. Certo? No TensorFlow, ele trata dessa forma aqui, ó. Então, o que acontece? Essa ordem aqui importa, certo? Aí, o que a gente vai fazer aqui, ela importa. Então, essa primeira informação aqui é sobre o canal da imagem. Como a gente vai utilizar imagem na escala de cinza, a gente vai utilizar só um canal, certo? Não, em vez do RGB, a gente vai utilizar só um canal. Então, aqui a gente
forma o número 1. Aí depois vem as dimensões da imagem, 28, 28. Porque no MNIST, todas as imagens no dataset foram centradas em 28 por 28 pixels. Então, esse nosso script aqui vai ser muito em função, vai ficar muito em função disso. Então, o Theano, ele primeiro leva em conta a informação sobre o canal da imagem para depois as dimensões. O TensorFlow é o contrário. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dizer para o Keras utilizar esse princípio aqui, certo? Para ele levar em conta essa ordem, que não é a ordem do TensorFlow. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente seta essa informação por meio dessa função aqui, ó. Ou seja, vamos utilizar, certo, a ordem para as dimensões da imagem do Theano. Ok, pessoal? Agora eu vou executar essa célula para a gente continuar com o nosso código. Certo? Aqui ele está usando o TensorFlow primeiro, está usando o TensorFlow como um back-end. Opa! Não pode portar NPUtils. Porque o pacote é keras.utils. Certo? Pronto. Agora a gente vai ter que importar o dataset do MNIST. Lembra que no começo do script a gente disse para o Keras que a gente quer importar o dataset MNIST. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai dividir o nosso dado nosso dataset em dois subconjuntos, o subconjunto de treino e o subconjunto de testes. Então primeiro de treino, depois as nossas features, né? Depois os nossos rótulos. Primeiro as features de teste e treino e os rótulos de treino. Agora o de teste. Certo? Então aqui a gente dividiu. Primeiro, features de treino, features de teste. Rótulos de treino e os rótulos de teste. O que são rótulos? Lá nos dados de treino, para treinar a rede, como esse é um método de aprendizagem supervisionada, a gente precisa dizer para o algoritmo, para a rede neural, o que aqueles dados são. Então, é apresentada a imagem do número 0. E aí a gente fala, ó, esse aqui é o número 0. Aí é apresentada a imagem do número 1. Ó, esse aqui é o número 1. Então, nós temos o exemplo, a imagem, e temos o rótulo dizendo o que aquilo representa. A gente precisa ensinar dessa forma, porque é uma aprendizagem supervisionada. Aí, vem o seguinte, lá no MNIST, as imagens foram centradas no tamanho 28 por 28 pixels. E como eu falei antes, esse script vai funcionar em função disso. Então nós temos que fazer um reshape, alterar a estrutura do nosso conjunto de treino para que ela responda a estes critérios. Então a gente faz assim, ó. Então o que acontece? Esse dataset é composto por cerca de, se eu não me engano, 60 mil dados de treino. Certo? Então a gente tem que fazer com que o nosso subconjunto de treino tenha essa seguinte forma aqui, ó. Ele tem que ter esse formato. Ou seja, são 60 mil imagens de exemplo, um dado de treino, com o canal na escala de cinza, canal 1, com o tamanho 28 por 28, certo? Então essa tupla
certo? Com esses 4 valores, tem que ter esse formato. O mesmo a gente vai fazer com o subconjunto de teste. Eu não me lembro, eu sei que são 60 mil dados de treino, mas eu não lembro quantos são os de teste. Mas o princípio aqui é o mesmo. Esse xtest shape 0 traz automaticamente a dimensão dos dados de teste. De novo, 1, 28, 28. Opa, 28. Certo? Ó, pra gente tirar a prova, vamos dar um print aqui, ó. Isso aqui deve retornar 60 mil, aquela tupla que eu mostrei para vocês, 60 mil de um canal 28 por 28. Está baixando o dataset. Opa, é text. Xtest. Certo? Então aqui ele retornou o nosso... Ele retornou o tensor aqui, só que a gente quer saber o shape, né? Então faz tensor, a gente faz xtrain.shape. Certo? Então, ó, 60 mil, conjunto de treino, e mais de 28 por 28 na escala de cinza. Vamos fazer aqui com um subconjunto de teste. O subconjunto de teste são 10 mil exemplos, dados de exemplo, na mesma escala, com as mesmas dimensões. Ok? Então vamos lá. O seguinte. Depois disso, o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa fazer com que os nossos intervalos, os intervalos dos valores, ao invés de estar entre 0 e 255, esteja entre 0 e 1. Então a gente tem que fazer assim, ó. Primeiro, vamos dar um print aqui de novo. Para ver como é que tá o meu tensor. Certo. Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Certo? Perceba o que a gente fez aqui, ó. Ao invés de estar no intervalo dos nossos os valores, os valores em ponto flutuante estarem entre 0 e 255, certo? Eles ficam entre 0 e 1, ó. Ok? Certo. Agora o que a gente vai fazer? Ainda nessa mesma célula. A gente tem que converter isso aqui, essas variáveis aqui, elas são, na verdade, elas são vetores. São vetores com valores numéricos. Então a gente tem que transformar esses vetores converter para matrizes de valores multiclasses, né? Então a gente faz o seguinte, ó. Na verdade, os rótulos, né? Então a gente vai
transformar eles para valores categóricos. Ó. Y maiúsculo. Y maiúsculo. Agora então o que a gente tem? A gente tinha um vetor, certo? E a gente converteu esse vetor aqui para uma matriz de valores em ponto flutuante. Uma matriz de valores que vão categorizar os nossos dados. O mesmo para o subconjunto de testes. Certo? Vamos botar esses valores aqui tudo para botar tudo para minúsculos, senão a gente se atrapalha. Tudo minúsculo. Aqui já está minúsculo. Minúsculo. Deixar tudo em minúsculo. Minúsculo. Também. E aqui, ok. Agora, pessoal, a gente vai guardar aqui na variável o número de classes que a gente quer, o número de classes que a gente deseja obter, certo? São 10 classes, porque são números correspondendo entre 0 e 9. Então, a gente vai guardar numa variável aqui essa quantidade de classes que a gente vai obter com o nosso modelo gerado, né? São 10 classes, como eu falei. Certo? E a gente vai obter essas classes a partir do subconjunto de testes. Que isso aqui, depois do processo de treino, né, na hora que o algoritmo estiver sendo rodado, que elas for gerar o modelo, ele vai usar o subconjunto de testes para testar a capacidade do modelo de generalizar. Então a gente precisa vai precisar informar essa quantidade de classes aqui que a gente quer que o algoritmo, o modelo obtenha. Certo? Então vou dar um print aqui para vocês verem. São 10 classes. Ok? 10 classes. Certo. Agora, o que a gente vai fazer? Vem a parte mais interessante, que é a parte onde a gente vai montar as nossas camadas, as camadas da nossa rede. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos instanciar, a gente vai instanciar essa classe aqui, ó, sequential. Sequencial, né? Então, isso a gente vai montar, a partir dessa instância aqui, model, a gente vai montando o stack, né, com as nossas camadas. Então, o primeiro que a gente vai criar, a primeira camada que a gente vai colocar é uma camada convolucional. É uma conv 2D, essa aqui que a gente importou, certo? É uma conv 2D. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai passar é a quantidade de feature maps que a gente quer que essa camada convolucional gere. A gente vai escolher aqui 30 feature maps. O tamanho da janela, certo? O tamanho da nossa janela de filtro do kernel, a gente vai escolher uma 5x5. Lá no slide, se não me engano, eu mostrei uma 3x3. Né? Tá aqui, vou mostrar uma 5x5. Depois,
a gente vai informar para a camada convolucional o formato, o shape, né, dos nossos dados de entrada. Ou seja, input shape são imagens em escala de cinza no tamanho 28 por 28. Aí a gente vai ter que especificar também qual é a função de ativação que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar Hello. Não sei pronunciar direito esse nome. Certo? Aí o que acontece? A gente tem uma camada convolucional que vai gerar 30 feature maps com um kernel de tamanho 5x5 em cima de uma sub-região dos dados de entrada, cuja forma é 28 por 28 com uma imagem com um canal, que é a escala de cinza. Então, logo após essa camada convolucional, certo? Entra uma função de ativação, função de não linearidade, que é do tipo Hello. Quando essa convolução ocorrer e gerar os feature maps, a gente vai precisar de uma camada pooling que vai retirar uma amostra de cada feature map. Ou seja, vai reduzindo a dimensionalidade dos dados conforme avança nas camadas. Então a gente vai adicionar mais uma camada, que é Max Pooling do tipo de dimensionalidade 2D. Ok? A gente vai passar um único parâmetro para ela, que é o tamanho da janela da amostra. A gente vai criar uma janela 2x2. Aí a gente tem que incluir aqui a gente tem que incluir a nossa técnica de regularização, que a gente vai precisar desligar alguns neurônios da rede de maneira aleatória para que eles não se ajustem demais aos dados de treino. Para isso a gente vai inserir uma dropout, certo? Uma camada dropout que a gente importou aqui, ó, dropout, com uma probabilidade de 20%. Ou seja, durante cada iteração vai haver uma probabilidade de 20%, certo? De determinados neurônios estarem presentes naquele passe, naquela iteração. Depois o que acontece? A gente vai, antes de chegar na camada, depois da camada de ajustamento, pooling, a gente precisa ter uma camada densamente conectada, certo? A gente colocou aqui o dropout, agora vai ter que ter uma camada densamente conectada. Só que antes de entrar nessa camada, a gente precisa converter o nosso tensor em um vetor de tamanho único, certo? Com todas as features que foram obtidas das camadas de convolução. Então a gente vai fazer assim, ó. Flatten. Certo? Ele vai pegar a nossa matriz e achatar, ó. Ele vai fazer isso. Vai pegar aquela nossa matriz, certo? Aquela matriz de várias dimensões, aquele array multidimensional, aquele tensor, e vai achatar ele, deixar uma única coluna. Isso aqui vai entrar na nossa camada densamente conectada como uma transposta. Ou seja, ao invés de entrar como coluna, o cálculo, certo? Os cálculos vão ser feitos a partir de uma transposta. Então, vamos agora adicionar a nossa camada densamente conectada. Eu posso especificar aqui a quantidade de neurônios que eu quero que essa camada tenha, que essa rede densamente conectada tenha. Eu vou especificar 128 neurônios, ele vai ter 128 neurônios. E a função de ativação, que eu também vou utilizar uma função de ativação do tipo Hello. Eu estou com dificuldade de pronunciar esse nome, mas eu acho que é Hello mesmo. Só que eu tenho a opção
de inserir mais do que apenas uma camada densamente conectada, certo? Não é obrigatório que eu tenha apenas uma. Então eu posso adicionar mais camadas densamente conectadas em sequências. Elas vão interligando, certo? Aqui, ó, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Eu posso ter uma camada dessa e na saída dessa, dessas, eu posso ter uma rede dessa, a saída dessa rede se conecta a outra e elas ficam na sequência. Então, eu vou fazer assim. Eu vou criar mais uma camada densamente conectada. Só que ao invés de ter 128 neurônios, eu vou diminuir. Conforme eu vou colocando uma camada após a outra, eu vou diminuindo os neurônios pela metade, a quantidade. Então aqui eu vou colocar 64 neurônios. E vou colocar mais uma com 32 neurônios. A minha camada final é também uma camada densamente conectada, só que nessa camada eu vou ter um classificador, certo? A saída dela vai me trazer uma distribuição de probabilidades que nessa distribuição eu vou ter a probabilidade de cada classe, de cada valor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, que são os dígitos que eu tenho no meu dataset. Então, a quantidade de neurônios que eu vou colocar nessa camada, ela é compatível com o número de classes que eu desejo. Ele é compatível com o número de classes que eu desejo obter, certo? Lembra que eu coloquei aqui na variável? São 10 classes, né? A função de ativação que eu vou utilizar aqui, ó, é uma softmax, que como eu falei, para obter a distribuição de probabilidades. É uma softmax. Eu posso nomear, eu posso dar nome para essa camada aqui, eu posso nomear, usar qualquer nome. Eu vou colocar aqui predição. Ó. Predict. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu coloquei, adicionei, montei, né, do stack com todas as minhas camadas. Mas eu ainda não consolidei, certo, essa arquitetura. Para eu consolidar essa arquitetura, para fazer com que o Keras junte tudo isso e forme uma rede, eu tenho que usar um método compile. Tá. Model compile. Ou seja, ele compila essa arquitetura aqui. Só que aí, pessoal, toda rede neural, qual é o objetivo da rede neural? Principalmente uma utilizada numa tarefa de classificação, é reduzir os erros de classificação, não é? Então, para que eu reduza os erros de classificação, eu vou ter que indicar para a rede dizer qual função de perda eu quero utilizar. Essa função de perda é uma função que calcula a diferença entre a saída, o que a rede previu, e o valor que realmente, o valor alvo, o valor que realmente é. Essa diferença, ela tem que ser minimizada conforme acontecem as interações da rede. Existem algumas funções de perda que você pode utilizar, mas a principal, a que é utilizada em tarefas de classificação, é a função de perda para a entropia cruzada. É a Categorical Cross Entropy. Certo? Eu tenho que escolher também um otimizador. Escolheu Adam. Então a gente vai utilizar aqui função de perda, a entropia cruzada. Vamos utilizar o otimizador Adam e a métrica que a gente vai querer obter é a acurácia, que é a precisão do nosso modelo, certo? E se vocês estão em dúvida, pessoal, sobre o que é uma função de perda, o que é um otimizador, certo? Além desse otimizador aqui, também existe um outro chamado o gradiente descendente, né? E o gradiente descendente estocástico, existem outros. Se vocês tiverem dúvida sobre o que é essa nomenclatura aqui, eu vou deixar tudo para vocês aí nos links que vão ficar na descrição desse vídeo, toda a literatura, certo? É muita coisa, por isso eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, porque é bastante coisa, é muito abrangente, a gente vai perder muito tempo. Então, depois que a gente compila o nosso stack, é legal a gente ter uma visão, um resumo sobre como ficou o nosso
a nossa arquitetura. Então o Keras tem um método bem legal chamado Summary. Aqui, ó, resumo. Que aí ele vai exibir um resumo da nossa arquitetura. Então, eu vou rodar essa célula aqui, ó. Opa. Pulling seed. Um argumento que eu passei errado aqui, que foi na Pulling 2D. Eu acho que é full size. Deixa eu ver aqui, viu? Vou aqui na documentação do Keras. Keras. Vamos ver aqui. Agora eu não tenho certeza qual é o nome desse argumento. É full size, ó. Full size. Então a gente volta aqui, ó. Full size. Agora sim. Agora tem um outro erro aqui que é o optimizer. Optimizer. Coloquei o T mudo. Optimizer. Certo? Aqui, ó. Pessoal, às vezes eu cometo esses deslizes aqui, mas é normal, eu sou meio distraído. Então aqui, ó, a gente tem a nossa camada de convolução. Temos a camada de agrupamento, nossa camada de convolução, que vai gerar nossos 30 feature maps. Aí tem a nossa dropout, que é a regularização, a camada de achatamento e as 4 camadas densamente conectadas, sendo que a última delas é o nosso preditor, vai ter o classificador vai estar nela. Ok, pessoal? Aí agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que gerar o modelo. Então a gente tem que dizer para o Keras que a gente quer treinar a nossa rede. E esse processo, pessoal, ele pode ser um pouco demorado. Vai depender do número de passes que você quer, número de passes que você quer usar. Ou seja, quantas vezes a gente quer que os dados de exemplo sejam expostos à rede, ou vai depender também do seu hardware. Se você tiver uma placa de vídeo, o processo de treino é muito mais rápido do que usando a CPU. Eu não estou com a GPU aqui no Mac, eu tenho um PC que eu montei só para estudar Deep Learning. Eu montei esse PC com uma GPU, uma GTX, coloquei uma GTX 1060 nele, eu costumo gerar os modelos dele, mas hoje eu estou no Mac aqui, então vai demorar um pouco mais para gerar o modelo. Então eu vou ter que cortar o vídeo e voltar quando tiver terminado o treino para poder a gente continuar. Então, para poder a gente gerar o modelo, de treinar a rede, o Keras tem uma função, um método chamado fit. Nesse método a gente passa alguns parâmetros. A gente passa o nosso subconjunto de dados de treino, os nossos rótulos do subconjunto de treino, certo? E a gente tem que especificar também o nosso subconjunto de validação. Os dados de validação são os dados que a rede vai utilizar para testar a performance do modelo. Depois que ele reduziu os erros de classificação ao mínimo, ele vai pegar esse subconjunto de teste de validação e vai submetê-los à rede para ver quão bem ela consegue generalizar. Validation data. Certo? Então a gente sempre vai especificar a gente sempre vai especificar o x e o y, ou seja, o x são os dados de entrada e y, certo? São os rótulos, são os nossos os dados preditores, certo? E aqui são os rótulos, a saída da função. Aí a gente vai ter que especificar quantas vezes a gente quer que os dados de exemplo sejam submetidos à rede. Chama-se epochs. Ou épocas, né? Passes de tempo. Certo? A gente vai colocar aqui 10. Então, são 10 iterações. Durante 10 vezes,
os dados de exemplo serão expostos ao modelo, à rede. Esse aqui é o tamanho do lote, ou seja, ao invés de a gente submeter todos os dados do dataset de uma vez só ao modelo, o que consumiria muito mais do nosso poder de processamento. Se você tiver pouca memória no seu computador, por exemplo, seu computador pode até travar. Então a gente tem que dividir esse conjunto de dados, ao invés de submeter todos de uma vez só, dividir em lotes. Ou seja, em lotes no caso aqui eu especifiquei 200, né? Então você pode especificar qualquer quantidade. Então ele vai de 200 em 200, ao invés de colocar todos os dados de uma vez só. Ok? Então agora a gente vai rodar essa célula para ele treinar a rede, né? Olha só, são 10 epochs, né? São 10 passos de tempo. Então, ó, vai 1 de 10. Aí depois ele chega aqui até o finalzinho, aí pula para o seguinte, 2 de 10. Sem uma GPU, isso aqui é bastante lento. Então eu vou ter que pausar o vídeo e voltar quando ele tiver finalizado o treino. Então tá aí, pessoal, depois de alguns minutos, ele gerou o modelo, certo? Que ela gerou um modelo para mim. E vocês podem ver aqui, ó, que já na terceira iteração, certo? O modelo já estava com acurácia de 98%, pessoal. 98% é muita coisa. Então, vamos medir aqui a acurácia do nosso modelo, certo? Para ter uma visão mais precisa da acurácia, a gente vai utilizar um método do Keras chamado Evaluate, que é esse método aqui, ó, Scores Model. O que a gente vai estar dizendo aqui? Está dizendo para ele avaliar o modelo em cima dos nossos dados de validação, certo? Em cima dos dados de teste. E a gente vai mostrar na tela aqui a acurácia geral do modelo, né? A gente vai fazer aqui. A gente vai usar aqui 2 casas decimais. Vamos ver aqui. A gente ficou com a acurácia geral de 98%. É uma medida de precisão muito boa, mas não significa que não possa melhorar, porque pode melhorar, dá para você deixá-la mais precisa, certo? Vai depender de como você vai montar as suas camadas aqui. De repente você alterar o tipo da função de ativação, ou alterar o valor do dropout, você alterar os hiperparâmetros, né? Ou você acrescentar mais camadas densas. Então, a depender da forma como você faz essa configuração, a precisão, a acurácia do modelo pode aumentar, certo? Você alterar o otimizador, ok? Então, a nossa precisão geral ficou em 98,77%. Só que a gente precisa testar, certo, a performance do nosso modelo ao predizer dados inéditos, porque ele testou aqui em cima do conjunto de dados de teste, de dados de exemplo, só que eu quero testar o modelo em valores novos, em números novos. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho esses números aqui na forma de imagens, ó, escritos à mão, ó, certo? Eu quero testar meu modelo nesses números aqui, e não nos que estão no conjunto de dados, no dataset, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente faz o seguinte: primeiro, a gente vai ter que carregar a nossa imagem, o arquivo de imagem, um dos arquivos de imagem que a gente tem aqui. Para isso, a gente vai fazer o seguinte:
gente vai usar a nossa library de visão computacional para carregar, ler a nossa imagem. Escolher aqui, número 4. E a gente vai carregar na escala de cinza, ok? Depois a gente vai plotar, a gente vai ver se ele carregou direitinho, a gente vai plotar ele. Opa, aí, show. Vamos plotar ele. Tá aqui, ó, nosso número 4. Esse aqui é o número que a gente vai colocar na nossa rede para predizer ele. Ele vai ler essa imagem aqui e vai dizer se o número que está aqui, vai dizer que número que está aqui com qual probabilidade, certo? Ele pode dar uma alta probabilidade para o número 4, como também pode dar uma alta probabilidade para um outro número qualquer. Ou seja, isso significa que ele cometeu um erro de generalização, e isso pode acontecer, certo? Dependendo da forma como você monta a sua rede, ela não vai detectar, ela pode classificar corretamente mais ou menos dados, né? Então, o que a gente tem que fazer? Essa imagem aqui, a gente precisa colocar ela dentro dos padrões do MNIST, né? Lá as imagens foram centradas em 28 por 28 e nosso modelo foi gerado com essa premissa. Então a gente tem que adequar essa imagem aqui a esse padrão. Então a gente vai ter que forçar ele a ter essas dimensões. Então o que a gente vai fazer? Então, basicamente, o que isso aqui faz é forçar a nossa imagem a entrar nos padrões do dataset, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos rodar essa célula aqui, ó, dar um print aqui na nossa imagem. Perceba que ele já converte, em vez de mostrar a imagem aqui, como a gente plotou a gente plotou aqui nessa célula, ele já converte aqui a nossa imagem, já mostra como um array de pixels, certo? Um array de pixels brutos, dados brutos da imagem, certo? É isso que a nossa rede não vai ler essa quantidade de informações que está aqui, toda essa quantidade de informações que está aqui. Então a gente precisa passar isso para um tipo de valor que possa ser manipulado matematicamente, que nosso modelo entenda. Então essa funcionalidade aqui vai permitir que a gente passe para a rede a imagem nessa forma de array multidimensional de valores de pixels. E o shape desse tensor aqui tem exatamente o mesmo dos nossos dados de entrada, ou seja, eu tenho uma imagem, certo? Uma imagem com um canal na escala de cinza
nas dimensões 28 de altura, certo? 28 de altura por 28 de largura. Certo, pessoal? Lá no nosso começo, a gente tinha aqui, esse valor aqui era 6.000 dados de exemplo, como eu mostrei para vocês, são 6.000 dados de treino na escala de 1, 28 por 28. Então a gente tem exatamente aquele mesmo shape, certo? Quantidade de imagens e dados, né? Canal, largura, altura, né? Agora a gente vai pedir para o Keras usar o método predict para dizer que número é esse que a gente tem aqui na tela. Ele tem um método chamado predict. Na verdade, tem dois métodos que a gente vai utilizar aqui, é o predict classes e o predict problem. Quer dizer, o predict classes ele prediz qual a classe daquele que classificação ele tem, e o predict problem qual é a probabilidade. Eu vou usar duas casas. A gente vai imprimir aqui na tela. Vamos ver lá. Vamos ver se ele acerta ou erra para o número 4. Opa, predict class. Ah, claro. Na verdade aqui é o seguinte. Pronto, agora sim. Então, ó, ele disse que aqui, essa imagem aqui é um 8, tá? Então ele já cometeu um erro aqui, ó. Ele disse que era um 8 com probabilidade de 100%. Então vamos tentar um outro número. Vamos tentar o número 5. A rede comete enganos também. Aqui, ó. 5. Vamos ver se ele acerta o 5. Disse também que era um 8. Número 2. Ó, ele já disse que era um 9. O que acontece agora? A gente vai alterar a arquitetura da nossa rede, certo? Para melhorar isso aqui, ó. Então a gente vem aqui, ó. Tem uma camada convolucional e uma camada de ajustamento. A gente vai adicionar mais uma camada convolucional. Ó. Só que aqui, ao invés de 30 feature map, nossa segunda camada convolucional vai ter 15 feature maps. Com filtro 3x3. Depois, a gente vai, depois dessa camada, dessa segunda camada convolucional, a gente acrescenta a camada de ajustamento. Só que aqui a gente vai manter a mesma janela de subamostragem, né? E mantém aqui a dropout. A gente só colocou mais uma camada convolucional e mais uma de ajustamento, certo? Aí agora nós vamos gerar um novo modelo, certo? Vamos gerar um novo modelo com base nessa nova arquitetura. Para vocês verem, pessoal, que conforme vocês alteram, isso aqui você tem que ir experimentando. Conforme você altera a sua arquitetura, isso vai influenciar na precisão do modelo. Ele gerou um modelo agora que não foi capaz de predizer os números que a gente tem aqui. Então a gente colocou mais uma camada de convolução e mais uma camada de ajustamento para ver como isso vai impactar na performance e na capacidade de generalização do modelo. Eu vou pausar de novo o vídeo
e eu volto quando tiver o modelo tiver sido gerado. Tá aí, pessoal, gerou o modelo de novo. Agora a gente vai novamente tentar fazer a predição, certo? Então vamos lá. Vamos medir qual a precisão desse modelo. O modelo anterior atingiu 98,77 da acurácia. Aí a gente vai medir agora a acurácia desse modelo que a gente acabou de gerar depois da alteração que a gente fez. Olha, já melhorou, né? Agora tá 99,18. Já melhorou um pouco a acurácia do modelo depois que a gente adicionou mais uma camada convolucional e mais uma camada de ajustamento, camada de pulo, de subamostragem, né? Então, essa precisão pode melhorar ainda mais se você fizer outras alterações aqui. É um processo, pessoal, que você tem que ir experimentando até você conseguir gerar o modelo ideal. Então, com 99,18%, vamos tentar fazer mais uma predição. Vamos tentar aqui com o número 4. Ó, número 4, certo? Com probabilidade de 100%. Então, ele já fez agora a predição correta. Anteriormente ele não acertou nenhuma. Agora ele já acertou o número 4, né? Certo? Deu 100% de chance de ser o número 4. Agora, vamos testar outro número, que a gente tem aqui o 2, né? Vamos ver o 2. Ó, o 2 ele já não acertou. Agora o 5. Ó, o 5 ele acertou, certo? Então, nosso modelo anterior não acertava nenhum dos números. Então a gente fez a alteração, colocamos mais uma convolução e uma de subamostragem, e ele acertou dois números dos três. Ele só não acertou o número 2. Ok, pessoal? Então, se a gente voltar aqui e fizer mais alterações, até achar o modelo ideal, você vai conseguir obter um modelo bastante preciso. Então é isso, pessoal. Eu vou compartilhar esse notebook com vocês, vou colocar o link no repositório para vocês baixarem, experimentarem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar aquele like se você gostou do vídeo. Isso me incentiva a criar mais vídeo. E também acesse o link do blog, onde eu explico mais detalhes sobre esse assunto aqui. Esse vídeo vai estar lá, incorporado, né, lá no meio do texto do blog também. Lá as informações estão bem mais completas, ok? Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou lá na parte de comentários do blog. E se tiverem sugestões, podem deixar aí também, fique à vontade. Um abraço, pessoal, e até a próxima videoaula.